que vocês fariam se um simples sintoma, se um simples diagnóstico de infecção intestinal fosse um diagnóstico de verdade de um câncer de fígado? E a Cris, a minha esposa, a gente ouviu num pronto-socorro, em São Paulo, um dos melhores hospitais do Brasil. Eu estava no melhor momento da minha carreira profissional. Eu tinha ganho vários prêmios, obrigado por lembrar. E eu tinha um apelido, por causa de um comercial que eu coloquei na televisão, como você lembrou, o comercial mais visto, comercial automotivo mais visto em 2011, no mundo, né? Não no Brasil, mas no mundo, que eu acho que vocês conhecem, né? O Pôneis Malditos, aquele da musiquinha. Pôneis malditos, venha com a gente atolar. Odeio barro, odeio lama. Que nojinho, não vou sair do lugar. Por causa desse comercial, eu ganhei um apelido de pai dos pôneis. Eu tive que fazer terapia para aceitar, porque o assédio era tão grande. Eu estava no melhor momento da minha vida profissional. O assédio era imenso. O meu chefe, o presidente da empresa no Brasil, estava falando de carreira, estava falando de promoção, estava falando de carreira internacional, ou seja, eu estava super satisfeito e, de repente, uma frase virou minha vida de cabeça para baixo. Eu lembro que estava eu e a Cris dentro do consultório, batendo papo, animadamente, falando de uma viagem que a gente ia fazer, esperando o resultado de um raio-x, um mero raio-x, e o médico entrou e, numa voz tranquila, ele falou: não tem uma boa notícia, você tem câncer, tumor, e já tem metástase no seu fígado, então você vai ter que ficar já internada. Aí a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu lembro que, nesse momento lá, eu me senti viúvo de mulher viva. Foram 4 meses de sofrimento. 4 meses de uma ansiedade nas quais, ao invés de eu viver os meses de vida que ela ainda tinha, eu passei 4 meses imaginando e pensando o momento que eu ia ficar sem ela. E é isso que a gente faz na vida da gente. A gente troca o momento pelo futuro ou pelo passado. O passado é a angústia da gente ter vivido alguma coisa que a gente não queria ter vivido, um arrependimento, ou o arrependimento da gente não ter feito alguma coisa que a gente gostaria de fazer. E a ansiedade é exatamente o oposto. É a gente viver no futuro e não viver no presente. Só que tem uma coisa muito interessante. Eu acho que todo mundo sempre ouve a questão de: olha, vive o seu presente. A gente ouviu aqui, inclusive, várias vezes, né? Presta atenção na sua vida, etc. E eu tenho uma notícia exatamente o oposto de tudo que vocês ouviram aqui. Que o agora não existe. O agora é só um elo de ligação entre o passado e o futuro. Entenderam? Ou seja, o agora, isso que a gente tanto valoriza, é só a ligação do que a gente viveu com aquilo que a gente vai viver. Essa frase que eu acabei de falar já é passado. Então, assim, esse momento, esse segundo que a gente vive, ele é impossível da gente capturar, é impossível da gente segurar. Esse momento, impossível, mais impossível ainda a gente mudar o passado. Então, a única coisa que a gente muda, a única coisa que a gente pode alterar é aquilo que a gente vai fazer no futuro da nossa vida. Toda vez que a gente fala de passado, presente, futuro, nós estamos falando de planejamento. E a gente tem um hábito de achar que planejamento é a gente pensar o que a gente quer para o futuro e, a partir daí, a gente tomar as decisões. Então, um problema nessa coisa do planejamento. Eu vivo falando para os meus alunos que planejar, muito mais do que planejar o que a gente quer,
é planejar o que a gente não quer. Quando a gente está, por exemplo, tomando a decisão por um curso, como vocês tomaram, se vocês resolvem ser médico, não é o caso aqui, mas todo curso, você tem dois efeitos. O primeiro efeito é que, quando você vai fazer um curso, você abre mão de uma coisa muito interessante, que é viver o presente para viver o futuro. Você começa a sonhar com o futuro e, a partir daí, você vai adiando. Você sofre hoje, você fica ansioso e você passa e coloca no futuro um peso de felicidade que não deveria estar lá, deveria estar aqui agora. Por algumas razões. Primeiro, que você não tem certeza se daqui a 4 anos você vai estar lá, presente, e você vai ter julgado a sua vida fora. Você não tem certeza que você vai estar vivo. E quando a gente adia a felicidade, a gente está adiando a oportunidade de realmente ser feliz. Quando a gente toma uma decisão na vida, vou fazer o curso, como eu disse, medicina, você tem algumas coisas que acontecem. Você não sabe o que vai acontecer na sua vida, mas você já sabe o que você deixou de querer na sua vida. O que eu quero dizer com isso? Você vai fazer medicina. Cada ano que você estuda, nos 4 anos, em que você, inclusive, adia a sua felicidade, esses 4 anos, você não tem certeza que você vai virar médico. A cada ano que você estuda, você fica mais próximo do seu objetivo, mas não obrigatoriamente você chegou lá. Mas cada ano que você estuda, a única certeza que você tem é que você está cada vez mais longe de ser um advogado, longe de ser um engenheiro, longe de ser um arquiteto. Então, quando a gente toma uma decisão, mais importante do que a decisão do que eu quero fazer na minha vida, é o que eu estou abrindo mão de fazer na vida. Eu precisei ficar viúvo para entender uma coisa que os psicólogos sempre falam. Cada um de nós aqui, cada um, é controlado por 2 tipos de sentimento, 2 tipos de pensamento. Um é o que a gente chama de pensamento rápido, que é o pensamento intuitivo, que é um que vem das cavernas. No momento em que a gente passou a viver no meio da floresta, digamos assim, que o homem de Neandertal resolveu viver, caçar, ou seja, se expor, ele precisou aprender que barulho podia significar risco. E então a gente aprendeu a correr toda vez que a gente ouvia um barulho. Quando o Neandertal ouvia um barulho, ele não podia ficar pensando, será que é o meu amigo que está chegando? Ou será que é um leão que vai me atacar? Ele saía correndo. O leão pegou aquele que ficou pensando. Quem ficou pensando morreu, e o gene desse cara não veio. Então nós temos um pensamento intuitivo que nos faz tomar decisões com muita rapidez. Por quê? Porque ele economiza energia para a gente fazer coisas mais importantes. Quando vocês dirigem um carro, passar marcha, virar volante, ligar seta, parar na placa de pare, isso é o pensamento intuitivo que está trabalhando para que vocês possam ter tempo de fazer coisas mais importantes na vida. Só que o outro pensamento, que é o pensamento lento, que é o pensamento racional, esse é um pensamento preguiçoso. Ele só entra em funcionamento quando a gente precisa prestar atenção e o intuitivo não dá conta de resolver o problema. É mais ou menos quando você está numa cidade nova, como eu vim daqui para Limeira, que eu preciso pensar cada esquina, que eu preciso raciocinar sobre o trânsito, porque eu não conheço a cidade. Então, o pensamento lento é um pensamento que cansa. E é esse o problema. A ansiedade que a gente vive, a angústia que a gente vive, são 2 sentimentos que vivem no pensamento lento. Apesar de serem sentimentos, eles vivem corroendo, comendo energia do pensamento lento. E é o pensamento rápido,
aquele que faz a gente não perceber que o tempo está passando. Eu tenho certeza que, durante o dia de hoje, vocês, em alguns momentos, vocês pensaram, eu vou olhar o celular. Vou dar uma pausa durante a palestra para ver alguma coisa que eu quero me informar. Só que esse é um tipo de roubo de atenção que o pensamento rápido nos faz. Por que a gente não está 100% nas coisas que a gente faz? Quando eu fiquei viúvo, no ano que eu fiquei viúvo, 2013, e a foto não está aí, né, a minha esposa virou o ano comigo, de 2012 para 2013, e a gente descobriu, passou mal, a gente descobriu uma semana depois, o câncer, e em 4 meses ela morreu. Foram 4 meses de sofrimento, em que eu comecei a perceber que o tempo, para mim, passou a andar devagar. O ano de 2013, ele não acabava nunca. O ano de 2013, os dias eram longos. Hoje o tempo passa. Para mim, ele passa normal. Eu tenho certeza que vocês já se pegaram esse ano pensando, nossa, hoje já é quarta-feira. Já estamos em setembro. Olha, está chegando já o Natal. Para mim, a gente está em setembro. Eu vi janeiro passando, eu vivi fevereiro, vivi março. Ou seja, eu vejo o tempo passando, eu sinto os minutos. A gente precisa estar presente, porque, como eu disse, o agora é só uma ligação. Se a gente não estiver consciente, o tempo voa, né, passa pelos dedos e a gente não percebe. Depois de um tempo, eu casei. Voltei a casar, casei. Está aqui a minha esposa, inclusive, a Isabela. Ela é viúva. A gente tem uma filha, a Estela. E eu aprendi que o tempo que eu tenho com ela é um tempo realmente dedicado, ou seja, presente. Quando eu falo com ela, vamos para Limeira junto, ela vem, porque a gente quer viver a vida juntos. Por quê? Porque nós dois temos a mesma experiência dessa coisa de a vida passar e a gente não perceber. E foi a Isabela que me chamou a atenção para aquilo que eu sou. Quando estávamos namorando, começo de namoro, e aí ela é coach, dá um curso sobre propósito de vida, e eu fui lá chavecar ela. Fui lá, né, como um bom começo de namoro, fiz a inscrição, passei lá os dias todos, achando que eu ia estar só simplesmente ganhando uma namorada, e eu ganhei exatamente qual é a minha expectativa, ou qual é o meu propósito de vida. Eu descobri que eu sou um cara ferrinho de dentista. Eu descobri que eu estou na vida para tirar as pessoas da zona de conforto, chamar atenção. Hoje eu vivo disso. Eu ganho dinheiro sendo o chato de plantão. Por quê? Porque, basicamente, a gente vive no automático. E esse é o maior risco. Viver no automático é o maior risco. Não ver as coisas passando, não sentir a vida. E quando a gente sente a vida, e eu digo por experiência, a gente sente no momento que a gente mais precisa. Eu virei professor, larguei a minha carreira de executivo, virei palestrante, virei autor de livro, escrevo todo dia no LinkedIn, sou o top voice, exatamente chamando a atenção das pessoas para aquilo que elas não prestam atenção no dia a dia. Então, eu escrevo exatamente sobre essa provocação da gente ter atenção à vida presente. E como professor, eu resolvi vir aqui para falar com vocês como é que eu faço, como é que o Murilo faz para poder estar presente na vida. Basicamente, eu não caio na rotina. A rotina é a pior coisa para a gente cair no pensamento intuitivo, no pensamento rápido. Ele vive no pensamento intuitivo rotineiro. Então, eu mudo o meu caminho para ir trabalhar todo dia. Eu sento na mesa para jantar, para almoçar, em cadeiras diferentes. Lógico que eu tenho cadeira que eu prefiro. Tem um lugar que eu prefiro. Todo mundo tem que ter preferências, porque isso facilita a vida, mas eu mudo obrigatoriamente. Eu leio textos, leio livros que eu não gosto.
Eu vejo político que eu não concordo. Eu me forço a ver um mundo diferente, por uma razão muito simples. Porque toda vez que eu reforço aquilo que eu conheço, toda vez que eu faço aquilo que é normal de ser feito, eu estou cada vez mais dando espaço para o intuitivo, dando espaço para aquilo que faz com que a gente não perceba a vida passando. A mudança, ela acontece exatamente nos momentos em que a gente consegue perceber cada uma das coisas que faz com que a gente tenha felicidade, tenha satisfação no dia a dia. Eu estou aqui hoje porque eu acho que esse, para mim, é o melhor momento e o melhor lugar para eu estar hoje na minha vida. Ou seja, eu não estou aqui por uma coincidência, eu estou aqui porque eu decidi estar, porque isso é importante para mim, no sentido de passar a minha mensagem, mas principalmente no sentido de continuar falando para jovens com relação a como viver o momento atual. Eu espero que esse tenha sido também uma decisão de vocês, que estar aqui seja o melhor que vocês poderiam estar fazendo, o melhor para a vida de vocês, para o crescimento de vocês como profissionais. Eu queria agradecer a atenção de vocês, boa noite e obrigado pela atenção.